Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Futuros. É sempre bom ter você por aqui. O programa de hoje está especial, porque nós vamos fazer uma conexão global direto com a China, onde o Vinícius Oliveira vai trazer um panorama sobre as inovações, as tecnologias que acontecem por lá. Terei também aqui no estúdio a presença do Fábio Neto, que vai falar sobre o Fast Retail, sobre a velocidade que o varejo precisa ter hoje para conseguir atender os clientes nas demandas que eles mais querem, nas demandas mais urgentes. E vamos falar também sobre as inovações, as mudanças, as transformações vividas no mercado na última semana no nosso radar de sinais. Sempre lembro para você me seguir aqui nas redes sociais para ficar antenado sobre tudo que acontece entre um programa e outro. E sejam bem-vindos ao Futuros de hoje. A gente tem falado muito sobre carros elétricos aqui nos últimos episódios. Aliás, você pode acompanhar no YouTube da BMC News a playlist com todos os outros programas. O tema carros elétricos ele é recorrente. Toda vez que a gente fala sobre isso é porque existe uma novidade no mercado. A grande novidade agora é que os carros chineses representaram nesse último trimestre 33% de todos os carros vendidos no mundo. 1/3 dos carros vendidos no mundo veio da China nesse último trimestre. Não é novidade para quem nos acompanha aqui já no programa que a China vem se transformando ou se consolidando num dos países que mais monta carros, que mais fabrica carros no mundo. Tem problema marítimo para transportar tantos carros que vêm de lá, né? E isso vem sendo uma grande revolução na indústria automobilística, a ponto de representar 33% desse mercado. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, o mercado de carros elétricos no mês passado vendeu 6.500 unidades. Desse total de vendas, 81% foram carros da BYD, que é uma marca chinesa. Dentre os carros vendidos pela BYD, 2 modelos destacam-se por serem líderes de venda entre elétricos e veículos a combustão, que é o Dolphin e o Seal, que são os veículos médios ou sedãs médios, que são capazes de vencer aqueles carros que já estão aí há muito tempo, já caíram no gosto popular. Isso significa que a qualidade da indústria automobilística chinesa rompeu aquela barreira de ser duvidosa, ou seja, são carros de alta tecnologia, são carros que oferecem aquilo que as melhores montadoras do mundo oferecem. Os problemas de revenda, os problemas de peças estão sendo resolvidos à medida que a BYD expande as suas fábricas pelo mundo, e os consumidores estão mais abertos a comprar, de fato, carros elétricos. Aqui no Brasil, como eu disse, o crescimento é expressivo, é impressionante. A venda de carros elétricos no mundo cresceu 12 vezes do ano passado para esse ano. Então é importante ficar de olho cada vez mais nas montadoras chinesas. Lembrando que aqui no Brasil, só 2 são extremamente relevantes hoje. A BYD, que domina o mercado, e a GWM, que também tem uma participação significativa, mas é prevista para o segundo semestre a entrada de 20 novas montadoras chinesas no nosso mercado, trazendo também seus carros elétricos. Vai haver muita coisa ainda mudando nesse segmento, é bom ficar de olho para entender tudo o que acontece e aproveitar as oportunidades que isso traz, ou eventualmente se proteger dos desafios que isso pode também impor à indústria nacional. Conectado com esse tema de carros elétricos, é importante observar que talvez a gente vá viver uma grande crise de energia global. Afinal de contas, o carro elétrico, quanto mais ele é vendido, mais energia é consumida para abastecer as baterias, para que o carro possa funcionar. Então, quanto mais esse mercado se expande, mais energia é necessária para abastecer carros em substituição ao combustível tradicional que era usado. Ou seja, mais energia é necessária do mundo para que eles funcionem. Conectado com isso, existem outras 2 grandes tecnologias ou tendências que estão puxando o consumo de energia para cima. Inteligência artificial. Para que um algoritmo de inteligência artificial funcione, muita energia é consumida nos data centers, naqueles grandes hubs com grandes computadores que são usados para processar os dados que são consumidos pelos algoritmos de IA. Para você ter uma ideia, fazer uma imagem através do ChatGPT, por exemplo, gerar uma imagem, consome mais energia do que uma lâmpada de 60 watts ligada por 3 horas. Olha só como é o consumo de energia dos algoritmos de IA e por que isso pode virar um problema global. Terceiro ponto é, cada vez mais a gente está vendo robôs entre nós. Eles estão lá nos centros de distribuição, eles estão nas fábricas, eles estão nas grandes empresas. E vai ser uma tendência natural do futuro de que cada vez mais os robôs façam parte do nosso dia a dia, a ponto de cada um de nós ter um robô em casa para fazer tarefas que a gente talvez não queira mais fazer. Esses robôs também são movidos a energia. Isso coloca ainda mais pressão sobre o sistema energético global, sobre essa matriz energética que nós temos hoje. Por isso se fala tanto
nesse novo mercado de energia, sobre energias renováveis, sobre produção de energia verde, sobre substituição das matrizes de energia. Por isso que tem tantas empresas investindo pesado nisso. A Amazon, como a gente falou no último programa, né, numa bela intervenção da Isabela Pugliese, direto lá do Vale do Silício, a Amazon está investindo muito na produção de energia. Ela já tem suas próprias fazendas de energia solar, seus próprios parques de energia eólica, vai produzir energia a partir de outras fontes para primeiro suprir a sua própria necessidade e depois, quem sabe, oferecer energia para esse novo e grande, gigantesco mercado consumidor de energia que vai surgir daqui para frente. Então, é bom ficar de olho porque o futuro do mercado de energia vai ser muito diferente do que é hoje. Conectado com esses últimos dois pontos, existe algo que está muito quente no mercado imobiliário hoje, que está sendo chamado de a classe mais quente de ativos do mercado imobiliário, que é o investimento para a construção de data centers. É engraçado falar isso porque há 10 anos atrás a gente começou a dizer que os servidores físicos, que ninguém ia precisar mais disso, ninguém precisava investir em máquinas, porque a gente ia colocar tudo na nuvem. Agora, com o processamento de algoritmos de IA exigindo enorme capacidade das máquinas, investir em data center, não como a gente fazia antes, mas como mecanismo de investimento de patrimônio, voltou a ser algo relevante. Companhias no mundo inteiro de investimento estão criando fundos para investir na construção de data centers, porque a demanda global por isso deve ser altíssima. À medida que o uso de inteligência artificial vai sendo disseminado para a população, quando ele começar a descer e virar algo tão comum como a internet, né, como muitos apostam que será, o uso de processamento vai ser enorme. Por isso, muitas companhias de imobiliárias ou muitos gestores de fundos imobiliários estão considerando essa classe de ativos a mais quente do mercado. Existem empresas multibilionárias que são donas de data centers e existem outras que estão captando muito dinheiro para se tornar multibilionárias, gerindo esses grandes parques de máquinas que serão a base de sustentação da inteligência artificial. E todo esse contexto aqui que eu acabei de dar, ele acaba chegando na gente de alguma maneira. Inteligência artificial, energia, data center, tudo isso forma um arcabouço de coisas que toca na gente de várias maneiras. Uma delas é uma mudança do mercado de trabalho. Por exemplo, a gente está começando a ver o fim dos call centers. Call center, sabe aquele enorme galpão, enorme escritório, cheio de gente ligando para as pessoas, fazendo atendimento, tentando oferecer um produto, tentando renegociar uma dívida. Aquele exército de pessoas que trabalham em muitos lugares como atendentes de call center podem estar com seus dias contados. E não é porque a inteligência artificial, as máquinas vão substituir essas pessoas, é porque a gente começa a fazer uma compreensão melhor do impacto e aí entende por onde vem o desafio, de onde vem a transformação. Imagina só que um banco, por exemplo, precisa atender os seus clientes. E um banco que tem 80, 90 milhões de clientes tem muita demanda diária de atendimento. Quando esse banco usa algoritmos de inteligência artificial para atender o cliente aqui na primeira camada, ele consegue ter uma resolução de problemas de até 90%. Então, 90% dos chamados, dos atendimentos podem ser resolvidos por IA. Isso faz com que os chamados que entram na esteira até chegar no atendimento de um ser humano no call center sejam muito reduzidos. Sobra muito pouco trabalho para que alguém, um humano, de fato, precise atender, falar com uma pessoa, falar com um cliente para resolver o problema que ele tem ou a demanda que ele propõe. Por isso, os call centers estão vivendo um processo de transformação. Será que as empresas de call center vão desaparecer? Será que elas vão se reinventar para elas serem a fornecedora desse algoritmo de inteligência artificial aqui na ponta? Tudo isso o futuro vai nos dizer. Mas o fato é que daqui a pouquinho a gente vai ver uma grande transformação nisso. De onde vem essa informação? Uma das maiores empresas de call center do mundo fica baseada na Índia, que começa a fazer este processo de transição. São centenas de milhares de pessoas que operam através de chamados de telefone, de mensagem, de SMS para atender pessoas que daqui a pouco vão ser substituídas por esses algoritmos de IA que estão aqui na ponta fazendo o trabalho por elas. Voltando um pouco para o mundo do varejo, é hora da gente olhar para o Mercado Livre. O Mercado Livre ele apresentou seus resultados trimestrais, eu estou com os números aqui, e é impressionante como o Mercado Livre consegue avançar de forma consistente. O lucro do Mercado Livre cresceu 71% se comparado ao primeiro trimestre do ano passado, que é um número impressionante, e chegou a incríveis 344 milhões de dólares.
344 milhões de dólares de lucro no primeiro trimestre desse ano. A receita da companhia ela saltou para 84 bilhões de dólares, o que mostra, de fato, um crescimento expressivo e impressionante. Agora, o que chama mais atenção, além desses números expressivos, é como o Mercado Livre conseguiu encontrar uma maneira de capturar mais valor entre a transação que acontece a partir do vendedor e chega até no comprador. Imagine que o fluxo do dinheiro que sai de alguém que compra e vai para alguém que vende passa em algum momento aqui no meio por um intermediário. Esse intermediário é uma instituição financeira. O dinheiro sai de mim, vai lá para o banco e do banco ele vai para o Mercado Livre. O Mercado Livre decidiu ele mesmo ser essa instituição financeira no meio. Ele pegou esse intermediário, trouxe para a ponta e disse, olha, a partir de agora você faz a transação, mas é a transação comigo mesmo. O dinheiro ele não sai do cliente, vai para um terceiro para depois vir para o Mercado Livre, ele já vem direto para o Mercado Livre. Qual foi a ponte que ele criou para fazer isso? O Mercado Pago. O Mercado Pago é a fintech do Mercado Livre, que tem mais de 70 milhões de clientes e que tem 50 milhões de clientes ativos que fazem pelo menos uma transação dessa por mês, do que é algo bastante impressionante para uma empresa que não é uma instituição financeira por si só, por definição. Afinal de contas, o Mercado Livre é uma empresa de e-commerce, ele é um marketplace. Mas ao decidir fazer isso, ao decidir criar esse mercado pago para derrubar esse intermediário no meio, o Mercado Livre conseguiu fazer algo expressivo. Poucas pessoas, poucas empresas conseguiram fazer isso. Tamanho é o sucesso que 44% de toda a receita do Mercado Livre já vem do Mercado Pago. Em um ano e meio, talvez 2 anos, essa balança se inverta. Mais de 50% da receita do Mercado Livre, que é uma plataforma de e-commerce, que é um marketplace, virá de serviços financeiros, que mostra de fato que a empresa aprendeu a capturar ainda mais valor das transações comerciais que ela criava, ou que ela intermediava entre comprador e vendedor. Então é incrível ver como o Mercado Livre vem se transformando nesse grande player global. Tá acontecendo uma grande definição de líderes regionais mundo afora do e-commerce, dentro de marketplace. Aqui na América do Sul, com certeza, o Mercado Livre é o grande líder. Além do Brasil, que é o seu maior mercado, o México vem se transformando num grande mercado importante para a companhia. A Argentina já é um mercado importante, mas o Mercado Livre opera em 19 países, né, contando todas as suas localidades. Incrível como o Mercado Livre vem mexendo com o mercado aqui no Brasil em diversas áreas, em diversos setores, e vale a pena acompanhar o que vem pela frente. Um grande case no mercado de franquias é a Chili Beans. Há poucos dias eu tive com o Caíto Maia, que é o fundador e CEO da companhia, e é impressionante ver a visão estratégica que eles conseguiram fazer para criar uma marca de óculos brasileira que se transformasse num objeto de desejo em vários países. A Chili Beans tem quase 1.500 lojas, lá fora, no exterior, são mais de 120 lojas, e a Chili Beans, que fez essa história ao longo das últimas décadas, decidiu dar um passo agora mais ousado, porém muito estratégico. Desde 2019, a companhia vem testando um modelo de negócios baseado em óticas. Hoje a empresa ela vende óculos como objeto de vestuário, mas muito mais como item de moda. Ela não estava nesse mercado de óculos de grau, como é costume de dizer, e agora, desde 2019, ela vem fazendo esses experimentos. Ela começou abrindo pequenas lojas, depois avançou para lojas de rua, para lojas de shopping, e já são hoje 300 unidades das óticas Chili Beans, que fazem a venda de óculos de grau de um jeito diferente. Ela tenta colocar um valor agregado àquele óculos que normalmente a gente compra para uso obrigatório, né? Não é para uso estético, mas para uso obrigatório para conseguir enxergar melhor. Eles trouxeram um pouco de estilo para este mundo, colocando o DNA da Chili Beans nos óculos de grau. Qual é o ponto agora? A Chili Beans decidiu acelerar, colocar o pé no acelerador nessa estratégia e vai abrir mais 400 óticas nos próximos 2 anos. Até o final de 2025 serão mais 400 lojas. Vai passar de um total de 700 unidades de franquias da Óticas Chili Beans, e ela, que hoje representa 30% do faturamento da companhia, deve representar 50%. É uma estratégia bastante interessante, bastante ousada do Caíto Maia, que na verdade virou um grande gestor de marca, né? A Chili Beans é uma grande marca hoje do mercado de óculos, com presença global,
vende em países que a gente talvez nem imagine, de Dubai a Portugal, a Estados Unidos, passando por localidades aqui na América do Sul, Europa. Então é impressionante o que a Chili Beans conseguiu fazer usando tecnologia, sustentabilidade, escala consciente, que é muito importante no mundo de hoje, fazendo um processo de crescimento sustentável a partir da experimentação e usando algo que é muito relevante, apostando nos empreendedores que ajudaram a construir a companhia. Os donos dessas novas franquias das óticas Chili Beans serão também os donos das franquias que já operam as lojas tradicionais da Chili Beans. Isso vai ajudar muito no processo de conexão entre as duas coisas e vai acelerar a rampagem de venda, a rampagem comercial destes novos produtos oferecidos pela Chili Beans. Muito interessante, vale a pena acompanhar os resultados que vêm dessa estratégia da empresa liderada por Caíto Maia. Como o programa ele se chama Futuros, às vezes vale a pena a gente arriscar um pitaco do que vem pela frente. Cravar o que acontecerá no futuro sempre é um desafio, mas algumas coisas parecem ser inevitáveis. Uma delas é de que o Nubank será o maior banco do Brasil em breve em valor de mercado. O maior banco do Brasil hoje é o Itaú, está avaliado mais ou menos hoje, oscila sempre de um dia para o outro, mas mais ou menos 300 bilhões de reais. É o maior banco do país em valor de mercado. O segundo maior banco do país já é o Nubank. E a diferença entre os dois ela é muito pequena. Ela está hoje em mais ou menos 2% de valor de mercado. Enquanto o Itaú vale mais ou menos 300 bilhões, o Nubank vale 291 bilhões de reais. E por que eu acho e acredito que o Nubank vai ser o maior banco do Brasil em valor de mercado? Por alguns motivos que me fazem acreditar são. Primeiro, o Nubank hoje ele tem uma base de clientes de 90 milhões de pessoas. Só que esses clientes eles são consumidores principalmente de um produto só, que é cartão de crédito. Ou seja, o Nubank ele tem uma alavanca de crescimento em outras frentes que ainda pode ser explorado como se fosse um oceano azul, para ele pelo menos. Crédito consignado, financiamento de imóveis, financiamento de veículos, seguros. Existe uma grande prateleira de produtos que ainda podem ser explorados pelo Nubank, na qual ela tem uma pequena participação no mercado, o que faz supor que se ele fizer um bom trabalho, como tem feito, consegue crescer nessas frentes. Segundo, é que o Nubank nasceu como uma empresa de DNA digital. Tendo esse DNA digital, ele conseguiu, com base na tecnologia que usa, ter um custo para atender um cliente 85% menor do que os bancos tradicionais têm. Ou seja, a margem dele é melhor e ele consegue fazer muito mais com menos gente. Os dois, Itaú e Nubank, têm mais ou menos 90 milhões de clientes. Mas o Nubank tem 8 mil funcionários e o Nubank tem alguma coisa entre 80 e 90 mil funcionários. Então só por aí você tem uma noção da base de custo que um banco parte em relação ao outro. Obviamente que o Itaú ele tem uma massa de produtos muito maior hoje, no time do Nubank deve crescer, mas o fato de ter uma base tecnológica, já ter nascido com um DNA digital, sem o legado, por exemplo, que o Itaú tem, de milhares de agências, por exemplo, faz com que o Nubank tenha uma escalada que pode ser interessante olhar daqui para frente. Terceiro ponto que vale a pena enxergar nessa estratégia do Nubank é que o Nubank está virando um banco internacional. O Nubank hoje é um banco muito relevante no México, que é um país de 120 milhões de pessoas, de mais de 120 milhões de pessoas, mas que, talvez seja uma surpresa isso para você, tem uma renda per capita quase o dobro da renda per capita do brasileiro. Com um detalhe, o mexicano ele ainda é um povo desbancarizado. A quantidade de pessoas no México que ainda não está no sistema financeiro é muito grande. E o Nubank cresceu muito aqui no Brasil em cima dessa base. Foi o primeiro banco de muita gente, o primeiro cartão de crédito de muitas pessoas foi o Nubank, então ele tenta repetir essa estratégia por lá e tem um crescimento muito expressivo. A Cristina Junqueira, que é a diretora do Nubank para a expansão internacional, já disse que o México é a prioridade de crescimento da companhia e o banco também vem crescendo na Colômbia, vem fazendo experimentos em outros países para entender este processo de escala. Bom, essas três coisas, alavancas de crescimento, DNA digital, expansão internacional, fazem crer que o Nubank vai escalar ainda mais o seu valor de mercado. No ano passado, o Nubank rompeu aquele estereótipo, aquela estigma de que ele não dá lucro. Ele deu 5 bilhões de reais de lucro. E para esse ano, a previsão do próprio Itaú, que acompanha as análises das ações e dos rendimentos
do Nubank. A estimativa do próprio Itaú é de que o Nubank deve fazer 11 bilhões de lucro nesse ano, mais que dobrando em relação ao ano passado. Se a gente for comparar lucro, o Itaú vai dar esse ano talvez 40 bilhões de reais de lucro contra esses 11 que são esperados do Nubank. Ainda é uma diferença gritante, mas o mercado, a bolsa de valores dos investidores estão olhando para o Nubank como um banco que pode sim se transformar no maior banco do país a partir do momento em que escala essas alavancas de crescimento. Hoje, 9 bilhões de diferença de um banco para o outro no valor de mercado, isso é quase 2% do que a gente está vendo aí de distância. Pode ser que na semana que vem, quando a gente voltar com o próximo episódio, isso já tenha sido invertido. Eu vou te contar aqui quando isso acontecer, mas é sempre bom ficar de olho, porque o Nubank é o grande case de fintech no mundo hoje. Deixou de ser só um case brasileiro, é um case global de fintech que vem para disruptar o sistema financeiro tradicional. O que será que pode estar acontecendo com o mercado de fast food ou de franquias de alimentação aqui no Brasil? Nos últimos meses, a gente tem visto grandes desafios para algumas companhias tradicionais e que estão presentes em todos os lugares, como o Subway, né? Poxa, todo mundo conhece o Subway ou já viu uma unidade do Subway no shopping, na rua, no metrô, em todo lugar tem um Subway. Aliás, é a rede de fast food com mais restaurantes abertos no mundo. E a gente também conhece bem e se acostumou a ver por aqui o Starbucks, mundialmente conhecida também como uma das maiores redes, se não a maior rede de cafeterias do mundo. O fato é que essas duas companhias aqui no Brasil, nos últimos meses, estão enfrentando grandes dificuldades. Né? Pediram recuperação judicial, a companhia que coordena essas marcas, ou é dona, né, a grande franqueadora dessas marcas aqui no Brasil, pediu recuperação judicial, que fez com que as companhias também sofressem abaixo. O Starbucks fechou muitas lojas, o Subway passa por algumas dificuldades, ou seja, não tem um cenário muito positivo nos últimos meses para essas redes de fast food. Agora, a gente vê uma franquia de alimentação também sofrendo bastante. O Outback está passando por grandes desafios mundo afora e isso, obviamente, impacta a operação brasileira. São mais de 900 restaurantes Outbacks no mundo afora. O Outback, apesar da decoração australiana, é uma empresa americana. Aqui no Brasil são quase 200 os restaurantes. O Brasil representa a maior parte da operação internacional do Outback. Fato é que a companhia que é a dona do Outback, tem várias outras marcas de restaurantes abaixo dela, mas uma das mais relevantes é o Outback, está pensando em vender a operação brasileira. Isso acontece porque os prejuízos que ela vem tendo mundo afora são da ordem de quase 500 milhões de reais, e a operação aqui no Brasil, que era uma operação que sempre crescia, ela estagnou. O crescimento de um ano para o outro ele foi praticamente zero, o que colocou pressão lá na empresa americana. Afinal de contas, o resultado do Brasil ajudava a compor com bastante relevância o resultado da companhia lá fora. Grande problema é que, com esse aperto nas contas, muitos clientes começam a reclamar que o atendimento aqui no Brasil piorou, que o restaurante também não oferece mais a qualidade que oferecia no passado. Grandes desafios para as companhias de fast food, para as redes de franquia de alimentação aqui no Brasil. A gente viu esse mesmo desafio com o Eataly, né, um tradicional restaurante aqui no Brasil, uma franquia também importante mundo afora, que também passou por grandes dificuldades. Quem não está passando perrengue nenhum é a McDonald's e Burger King, que estão sempre crescendo ano contra ano. Qual é a razão, será, então, dessas outras marcas estarem sofrendo? É gestão? É falta de novidade? É o público que está querendo experimentar coisa nova? São novos entrantes que estão chegando também no mercado brasileiro de fast food, de franquias de alimentação? A resposta a gente ainda não tem, mas vale acompanhar o futuro desse mercado, porque alguma coisa vai acontecer por aí. Muito bem, vamos agora então para a nossa conexão global. O convidado de hoje é o Vinícius Oliveira, que está na China há 11 anos. Ele que é empreendedor, especialista em inovação, já passou por empresas como Alibaba e Huawei e vai trazer um pouco da visão tech, dessa visão inovadora da China, passando por alguns mercados específicos. Então seja muito bem-vindo ao Futuros, Vinícius. Ni hao, Júnior Bornelli, é um grande prazer estar aqui com você, falando diretamente aqui de Xangai, na China, essa conexão global. Estou muito animado de estar aqui.
Que bom, muito bom. Obrigado pela tua participação. É sempre bom entender um pouquinho do que está acontecendo do outro lado do mundo. A gente fala de China aqui no programa sempre. O programa fala sobre futuros possíveis e é inevitável que o futuro passe por coisas que acontecem na China, né, Vinícius? A gente tem falado aqui nos últimos episódios sobre carros elétricos, sobre inteligência artificial, sobre evolução de pagamentos. Tudo isso faz o que é a China hoje, compõe o que é a China hoje, né? A gente fala muitas vezes, né, Júnior, que o futuro não é só uma questão de tempo, né? Não é só você olhar lá para frente e pensar no futuro, mas muitas vezes é uma questão de espaço geográfico, porque quando a gente recebe pessoas do Brasil aqui na China, né, eles falam, caramba, eu cheguei aqui no futuro. Tem tanta coisa bacana acontecendo aqui na China que a gente nem imaginava, né, que estava acontecendo, e a gente nem imagina quando vai chegar no Brasil ainda. Então, eu acho que falar de tecnologia, né, falar de inovação no contexto China é sim fazer uma viagem ao futuro, ver muita coisa que está acontecendo em questão de inteligência artificial, direção autônoma, pagamentos com biometria, né? Realmente, assim, estar na China e viver tudo que está acontecendo aqui na questão de inovação e tecnologia realmente é incrível e imperdível. Bom, vamos pegar essa trilha que você já puxou aí um pouco agora, falando, por exemplo, sobre carros elétricos e autônomos, né? A gente tem falado tanto da BYD aqui no Brasil. Semana passada, recorde absoluto da BYD em vendas aqui. No último mês também, de 6.500 carros elétricos vendidos no Brasil, 81% foram BYD. É inevitável falar de futuro do mercado automotivo sem falar de BYD. E acho que você tem alguns dados interessantes para falar sobre isso, né? Tem carro com drone, tem... Enfim, o que você pode contar um pouco, Vini, do que nos espera esse futuro dos carros elétricos chineses? Olha, Júnior, aqui na semana passada teve a Beijing Auto Fair, que é um dos maiores eventos automobilísticos do mundo, e a gente teve uma visão do futuro. Foi um evento incrível, mais de 50 marcas chinesas expondo nesse evento, né? Além de marcas também de fora da China. E quando a gente fala de veículos elétricos, né, muito se fala da BYD, mas só aqui na China existem mais de 50 montadoras de veículos elétricos. Né? E quando a gente fala de veículos elétricos, não é só os veículos elétricos, né, mas a gente fala de veículos voadores até. Né? Tem algumas marcas aqui, como a XPeng, que está construindo carros voadores. Né? Algumas outras marcas, como a Autoflight, que é uma joint venture entre uma marca alemã e uma marca chinesa, conduziram alguns testes de um carro voador e fizeram alguns testes da cidade de Zhuhai até a cidade de Shenzhen. É um deslocamento que leva de carro normal cerca de 3 horas, mas com um carro voador eles fizeram esse deslocamento em cerca de 30 minutos. Né? Eles estão trabalhando para baratear esse serviço para que ele seja tão barato quanto pegar um táxi normal, né, de deslocamento entre as duas cidades. Fora isso, muita coisa interessante. A gente agora, recentemente, também teve o lançamento do carro da Xiaomi, que é super conhecido no Brasil pelos smartphones, mas hoje na China, quando você visita um showroom da Xiaomi, além dos smartphones, além dos outros produtos para casa que a Xiaomi produz, como ar-condicionado, geladeira, escova de dente elétrica e muitos outros, você também vê carros elétricos. E esses carros elétricos foram um total sucesso. Teve o SU7, que é o modelo lançado pela Xiaomi, que em apenas 1 hora vendeu mais de 30 mil unidades. No primeiro dia já teve lista de espera para mais de 2 meses. Então, assim, a gente vê essas marcas, né? Tem também a Huawei, que também lançou o seu carro elétrico. E assim, a gente vê um desenvolvimento muito fértil de carros elétricos aqui na China. Também, né, tem os carros autônomos aqui, tem a Baidu, né, que é muito conhecida pelos brasileiros pelo antivírus, mas hoje a Baidu está na vanguarda do desenvolvimento de carros autônomos aqui. Estão presentes em mais de 10 cidades aqui na China. Você chama o carro autônomo, o táxi autônomo pelo seu celular. Quando o táxi chega, você coloca um código que você recebe através do aplicativo, você ganha acesso para entrar no carro e você pode se deslocar do seu ponto A até o ponto B com total segurança. Eles já realizaram mais de 1 milhão de viagens, não teve qualquer ocorrência grave. Então a gente começa a ver que o futuro está diante dos nossos olhos.
E além disso, além dos táxis autônomos, a Baidu também está desenvolvendo espaços autônomos. Então imagine, Júnior, que quando você for de um ponto A ao ponto B, você for da sua casa até o seu trabalho, você não precisa mais ter aquela configuração de 5 assentos dentro de um carro. Pode ser simplesmente um espaço que vai servir como um coworking, vai servir como um espaço de beleza, vai servir como uma academia, porque esse veículo vai se deslocar, né, desse ponto A até o ponto B de forma totalmente autônoma, e aquele espaço pode ser melhor aproveitado enquanto você faz esse deslocamento. Né? Então a gente está conseguindo ver muito desenvolvimento nessa parte de automóveis elétricos e autônomos aqui na China, e está fantástico de observar tudo isso. Muito legal, muito boa essa tua visão, essa passagem por essa mudança do mercado de veículos, como isso pode nos impactar, já está impactando, né? Aqui no Brasil é impressionante a penetração da BYD, e você trazendo essa visão de carros chamados voadores, esses espaços autônomos, muito legal essa visão dos espaços autônomos que gera mais eficiência, produtividade para as pessoas num período em que elas estariam, vou dizer, ociosas de um lugar para o outro. Interessante isso. Agora, para a gente rodar a nossa visão macro aqui de China, Vini, uma das coisas muito interessantes que acontece na China é a evolução dos sistemas de pagamentos, né? Aqui no Brasil a gente tem um mercado de pagamentos que ele é bastante avançado em relação a outros lugares do mundo, mas ainda não está nem perto do que os chineses são capazes de fazer. Eu já vi alguns vídeos seus onde você acessa o metrô só mostrando a sua mão, faz pagamento com biometria. Isso é só em alguns lugares específicos ou aí na China eu já posso ir na minha próxima viagem sem levar cartão, sem levar dinheiro, sem levar celular, que eu já consigo fazer tudo? Júnior, eu acho que dinheiro aqui na China é objeto de museu já, né? Os pagamentos digitais já estão extremamente desenvolvidos, mas o que a gente está caminhando aqui para a China é para um futuro screenless, né? Um futuro sem telas, né? Já existem diversos dispositivos que estão substituindo boa parte das funcionalidades dos smartphones, e quando a gente fala de pagamentos, sem dúvida a gente vê um grande avanço nos pagamentos através de biometria. Pagamentos por reconhecimento facial já estão disponíveis na China desde 2018, tá? E assim, não é apenas em lugares específicos, é em todo o território nacional. Eu rodo bastante aqui pela China, tá? Não só nas principais cidades, nas cidades grandes que todo mundo conhece, mas em cidades que ninguém nunca ouviu falar, e é impressionante. Você vai no mercadinho de esquina e existe a possibilidade de pagamento com reconhecimento facial. Um outro ponto que eu acho muito interessante relacionado ao pagamento com biometria é também o chamado Social Score, que é uma evolução, né, daquele score de crédito que existe no Brasil, existe em diversos lugares do mundo, mas também que ele analisa algumas perspectivas sociais do indivíduo, do cidadão. Então, como que ele se comporta como cidadão? Se ele recebe multas no trânsito, se ele tem maus comportamentos, né, tanto offline quanto online, tudo isso é considerado para dar uma nota ao cidadão, e isso também é utilizado em larga escala na China com os pagamentos através de biometria também. Um exemplo. Aqui na China existem as vending machines, só que elas são um pouco diferentes. As vending machines aqui são como se fosse uma geladeira, que para você ter acesso, para você abrir essa geladeira, você tem que fazer o reconhecimento facial, e aí ela vai acessar o sistema e ver qual que é o seu social score. Se o seu social score for acima de um determinado ponto, você então tem a possibilidade de abrir essa geladeira, pega os produtos que você quer, e quando você fecha essa geladeira, já é debitado o valor dos produtos automaticamente do seu WeChat ou do seu Alipay, né? Então você acaba combinando esses pagamentos através de biometria com o Social Score também. E claro, como você disse muito bem, pagamentos com a palma da sua mão. E aqui, de novo, Júnior, já está disponível em muitos lugares da China. Eu já fui para cidades menores, cidades que vocês talvez nunca ouviram falar aí no Brasil. Fui em loja de conveniência e estava lá o dispositivo da Tencent do WeChat
para pagar com a palma da mão. E esse é bem mais interessante para nós estrangeiros, porque o reconhecimento facial não está disponível para nós estrangeiros, porque está atrelado a uma base de dados do governo, onde só cidadãos chineses com o CPF chinês conseguem acessar, mas com a palma da mão, a base de dados é da própria Tencent, então a gente consegue utilizar também. Então, Júnior, próxima vez que você estiver aqui na China, prepare a sua palma da mão, que é tudo que você vai precisar para fazer pagamentos. Muito bom, super interessante. É legal ver como, de fato, o mercado financeiro de pagamentos, né, especificamente na China, está, de fato, há alguns anos, já está no futuro. E isso é importante para que nós, aqui no Brasil, temos uma visão de como esse futuro pode ser e transformemos isso em oportunidades, né, em vantagens competitivas para os nossos negócios aqui no Brasil. Afinal de contas, uma hora esse futuro chega até nós. Vini, fazendo um bate-papo rápido aqui agora sobre Estados Unidos versus China, né, há muitos anos. Os aplicativos americanos, né, de redes sociais, Google, WhatsApp, eles já têm dificuldade ou são proibidos de acesso na China, e agora parece que os Estados Unidos está tentando rebater, devolver esse bloqueio, proibindo o uso do TikTok lá nos Estados Unidos, condicionando a permissão do uso à venda do TikTok para uma empresa americana. Qual que é a visão aí do governo chinês, qual é a visão dos chineses, do mercado chinês de tecnologia sobre essa disputa? Será que a gente está vendo uma guerra fria digital agora? Fala-se muito, né, sobre uma nova guerra fria digital, uma guerra fria tecnológica, mas existem alguns pontos muito importantes para a gente considerar nessa disputa, né, entre Estados Unidos e China na parte digital. Primeira delas é que existe a concepção, né, que os aplicativos americanos sempre foram bloqueados na China e isso não se trataria apenas de uma devolução, né? Uma vingança, talvez. A verdade é que os aplicativos, as plataformas americanas poderiam, em tese, sim, rodar aqui na China. Porém, o governo chinês faz eles exigem que a base de dados dessas empresas tenham também uma localidade aqui na China e, quando necessário, que o governo chinês, que os órgãos chineses possam acessar essa base de dados para verificação de informação, verificação de histórico de conversa. Por isso, as empresas americanas nunca aceitaram, tá, terem uma base de dados aqui, né, por medo ou por desconfiança desse relacionamento com os órgãos chineses, e por isso, serviços que nós estamos super acostumados no Ocidente, como Facebook, WhatsApp, Instagram, todos esses são bloqueados aqui na China. Porém, né, o que está acontecendo agora com o TikTok? Os senadores americanos alegam que o TikTok tem uma questão de invasão de privacidade e também uma falta de controle, uma falta de filtro que preocupa eles em questão, né, do conteúdo que os americanos acessam, principalmente os jovens americanos. Eles exigiram, né, que o TikTok seja vendido, mas o TikTok já deixou bem claro que isso não vai acontecer, que eles não vão vender. Eles então preparam uma contraofensiva para que eles possam legalmente continuar operando no mercado americano. Sem dúvida alguma, Júnior, a gente tem que notar o quão importante, né, essa influência das marcas chinesas no mundo inteiro atualmente. A gente abre, né, a lista dos principais aplicativos baixados no mundo inteiro. O top 10 vai ter pelo menos 5 chineses. A gente está falando aí do TikTok, da Shein, da Temu também, do CapCut, que também está dentro ali do guarda-chuva do ecossistema da ByteDance, que é a empresa mãe do TikTok. Então a gente vê uma influência muito grande desses aplicativos no mundo inteiro, né? Os Estados Unidos já está sentindo isso, o Brasil gradativamente e vai sentir cada vez mais, né? Não só nessa parte, né, de entretenimento, dos vídeos curtos do TikTok, mas em novos modelos de negócio. O TikTok aqui na China já é um super app, as pessoas fazem compras no TikTok, assistem live commerce no TikTok, compram serviços locais, então compram um pacote para ser consumido no restaurante local no TikTok. Ainda não está disponível no Brasil, mas muito em breve vai estar. Né? Então a gente vê uma influência cada vez maior dessas plataformas chinesas no Brasil. E o que eu tenho para falar disso é aplicativos chineses, serviços chineses estão chegando para ficar. Ou a gente vai colaborar com eles ou a gente vai competir com eles.
Muito bom, Vini. Excelente essa tua visão sobre essa competição, essa batalha entre Estados Unidos e China, dá uma nova luz a partir da perspectiva chinesa, né, de quem está vivendo na China sobre isso. É uma tendência de fato enorme que os aplicativos chineses, né, já os super aplicativos que já existem aí há alguns anos, cheguem por aqui. Afinal de contas, eles inspiram, né, muitos aplicativos brasileiros que tentam ser esses aplicativos de tudo, como você mencionou. É super bom, Vini, ouvir você falar sobre China, ter você aqui conosco. Tenho certeza que várias outras oportunidades eu vou te chamar para debater esses temas quentes, porque, afinal de contas, a China é um dos lugares onde se constrói o futuro e a cada dia o futuro é diferente, a cada dia o futuro se torna ainda mais possível, provável e com caminhos plurais. Então, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação, foi ótimo. Obrigado. Muito obrigado, Júnior, e a todos que estiverem assistindo. Quando tiverem oportunidade, venham para a China. É uma ótima oportunidade de desmistificar essas impressões que nós temos sobre a China. É um país fantástico. Sejam todos bem-vindos. CC. Muito bem, dando sequência ao Futuros, eu recebo hoje aqui no estúdio o Fábio Neto, que vem falar sobre o Fast Retail. A gente acabou de ter esse papo sobre China com o Vinícius Oliveira, que falou um pouco das transformações que estão acontecendo por lá. Ele falou muito sobre o TikTok como plataforma de e-commerce, mas tem esse outro termo que também é originário na China, o Fast Retail, né, o varejo rápido, ultra rápido, que é o que a gente vai explorar agora aqui com o Fábio Neto. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júnior. Mais uma vez o convite de estar aqui com você. De fato, esse é um termo novo, um termo que tem se explorado, principalmente agora em 2024. Acho que já vinha o conceito do fast fashion, né? Aquele lance das coleções não demorarem mais, a questão da temporada, ter 4 coleções por ano, mas como que eu tenho coleções toda semana? Isso começou por aí, ou seja, como que eu levo oferta de produto com mais recorrência. Aí nasceu o conceito do fast fashion. Depois entendeu-se que, muito pelo modelo chinês de pensar, que se eu quero o consumidor no centro, esse papo de, né, cada vez mais entender o desejo dele, menos produto no centro e mais consumidor no centro, precisava agilidade. E eu acho que a pandemia e o pós-pandemia nos acelerou para esse mundo onde eu consigo ter o feedback do cliente muito mais rápido, entender o que ele está querendo, o que ele está pensando. E aí surge esse conceito do varejo ágil. É óbvio que isso nasce, né, nos grandes palcos, nos grandes... O americano ama, né, trazer esses grandes termos, e a gente viu isso lá, por exemplo, nas últimas NRFs, e agora conversando um pouco com eles, mas quem de fato consegue fazer isso com primazia é a China, o mercado chinês. Eu acho que você bateu papo com o Vini aí, ele pode trazer isso bem de perto. Porque o chinês, ele consegue ter de fato o domínio de ponta a ponta, ter esse setup, né, de fábrica para de fato entregar para o consumidor algo muito rápido. Então acho que a gente pode explorar bastante esse assunto, como você falou, as redes sociais, né, a gente não pode chamar o TikTok mais de rede social, mas quando essas plataformas de consumo que tem muitos dados começam a entrar no varejo também, ela coloca uma nova dinâmica, que o antigo varejo não consegue ter. Porque o antigo varejo, ele tinha cadastro. Quantas vezes você foi comprar numa loja, em algum lugar, e pega lá o nome, CPF, endereço? Isso é o máximo que um varejo tem de dado. Quando a gente partiu para a digitalização e esses grandes conglomerados resolveram fazer varejo, eles vêm com uma infinidade de dados que conseguem dar mais velocidade. Por isso o termo. E, Fábio, tá claro que a velocidade virou um negócio super importante para qualquer coisa. O fast fashion, como você mostrou, é o exemplo disso. Não dá mais para esperar aquela coisa da qual a coleção do próximo inverno. Daqui a pouco surge um negócio no TikTok e todo mundo quer a camisetinha do negócio novo do TikTok. Então, a velocidade entre o que o consumidor quer e o produto que eu ofereço precisa ser... O timing precisa ser muito menor, o tempo muito menor entre uma coisa e outra. Agora, o varejo ele ficou extremamente acelerado no que diz respeito a qualquer área dele, não só no vestuário. O cliente hoje ele quer tudo muito rápido, tudo na mesma hora. Isso fez acelerar a criação de produto, o clique para comprar, compra com um clique, a velocidade com que o produto chega na casa do consumidor. Como é que as empresas conseguem manter essa proximidade? Onde é que... Você falou da importância da captura de dados, mas qual é a estratégia que uma varejista precisa ter para ser capaz de acompanhar essa velocidade e transformar isso no final do dia em mais rentabilidade, né?
Eu acho que esse é o grande desafio, porque os varejistas, aí você falou, não tem nada a ver só com a roupa, né? Você tem um varejista supermercado, que antes eu saía da minha casa, estacionava num grande hipermercado, fazer uma compra, eu já aperto um botão de um aplicativo e isso chega na minha casa em 15, 20 minutos. Isso vai para a farmácia, né? Não tem atrito maior do que sair para ir a uma farmácia comprar um remédio. Você aperta um botão, ele chega. Então, todo mundo que de alguma forma vende algo, e a gente pode, e eu costumo dizer que todos os setores esbarram no varejo. O setor automotivo, no fim do dia, é vender carro. É varejo também. O setor agro, no fim do dia, é vender. Tem a lojinha lá do fertilizante, a lojinha da semente, a lojinha do grão, etc. Então, no fim do dia, todo mundo esbarra na atividade varejo. Como fazer isso? O que é o grande desafio? Os varejistas, que sempre tiveram o cliente na mão, o canal ali, né, o supermercado, a loja, o ponto de venda, não sabe muito o que fazer com esse cliente. No máximo que ele tem, que eu estava te falando, é um cadastro. No máximo que um supermercado, uma farmácia faz com você, pedir seu CPF e te dar uma pontuação, ou juntar um selinho para trocar por alguma coisa. Então, existe do lado do varejista uma incapacidade de usar os dados a seu favor. O que esse varejista precisa fazer? Levar mais a sério o papo do CRM. Por isso que essa é uma grande pauta. Hoje, todo congresso você vai de varejista, eu tenho muito contato com eles, a pauta é o CRM, o CRM, o CRM. Porque o varejista ele é muito focado no produto. Qual a gôndola eu vou pôr de higiene e beleza? Onde põe o açougue, onde põe a padaria? Já viu esses assuntos? Sempre numa lógica de deixa eu colocar o produto onde é melhor, onde vai gerar melhor venda. E nunca, como que eu vou capturar o dado? Como que eu vou tratar esse dado? Como que eu sei que você, Júnior, que toda semana compra filé mignon, não precisa vir aqui toda semana comprar filé mignon. Eu já sei a predição que você compra filé mignon e eu posso te oferecer isso. Eu sei que todo inverno os seus filhos gripam. Então eu antecipadamente já sei o que você vai comprar de remédio. Então essa lógica do canal de ter o cliente, ele abdicou da tecnologia de ler os dados para pensar predição. E ele fica sempre na atitude passiva. Então, deixa eu ofertar a melhor forma, deixa eu abrir um horário estendido, deixa eu fazer algo para atender melhor o cliente, mas nunca antecipando as necessidades do cliente. É onde mora a vulnerabilidade do setor varejista, é onde eles estão acordando agora para usar os dados como predição. Quando você corta para o outro lado, o varejista, no fim do dia, ele vende um produto de alguém, né? Ele vende um produto de uma indústria, de um fabricante, de alguém que, em tese, tem todas as pesquisas de hábito do consumidor e tenta trazer os melhores produtos. A gente estava aqui agora, inclusive, com um grande marca mundial, né? Líder mundial, falando como que eles criam produtos. E a indústria sempre teve aquele lance do setup da máquina, né? Desenvolve um produto com 1 ano, 2 anos de pesquisa, depois 2 anos de desenvolvimento de embalagem. Um produto saía da ideia a chegar na gôndola 3 anos. É a realidade que a gente vive, inclusive, com os nossos clientes aqui, que a gente tem muito essa visibilidade. Eles tiveram que reinventar toda essa lógica de enxergar. Porque o cliente, como ele está mudando toda hora, porque ele nem sabe o que ele vai querer, porque ele vê num aplicativo chinês lá, né? Ou na Shopee, ou na Temu, ou na Shein, ou no Alibaba, AliExpress, e ele cria uma necessidade que nem existia. Como que essa indústria prediz uma necessidade que nem existe? Então, por isso que nesses grandes aplicativos, a maioria dos produtos oferecidos realmente não existem. Porque eles, no fim do dia, são para testar demanda ou não. E testa a demanda, depois vai e fabrica. Só que o ponto é que à medida que essa indústria fica mais ágil, ela talvez não precise tanto mais desse canal. É a grande discussão de ir direto ao consumidor ou não ir. Algumas ainda precisam, porque elas não têm cabeça varejista, são muito industriais, mas outras que estão conseguindo construir essa cabeça varejista, conseguindo ir direto ao consumidor. Por isso que a gente vive um ponto de inflexão no varejo. Quando a gente fala de agilidade, é porque se esses dois caminhos não forem ágeis, eles perdem a sua relevância do jeito que estão. E quando você fala dessa predição, né? Dados, para gerar predição precisa de dados, para ter uns algoritmos de IA que podem nos ajudar nesse processo todo, mas você tocou nesses 3 pontos. Predição, o varejista talvez como industriário ou a indústria como varejo, essa ida direto ao consumidor. Você estava falando antes aqui da gente entrar aqui na gravação de que a Amazon talvez tenha feito isso quando ela começou a entender que o seu cliente ele consome uma cesta de produtos básicos. Perfeito. E aí ela trouxe esse contexto para dentro ali e conseguiu fazer o que o cliente espera, antecipar uma necessidade, né? O que o varejo canal, né? A Amazon sempre foi um canal, né? Ela é um distribuidor de produtos que outros fabricam. Isso acontece a vida toda, ou seja, quando o canal vê que o consumidor tem uma demanda tão recorrente por aquilo, ele cria a famosa marca própria, né? O sabão em pó do supermercado tal, o leite moça do supermercado tal. A Amazon viu isso e criou a Amazon Basics, a Amazon Fashion, a Amazon Fresh. Ou seja, criou suas verticais a partir daquilo. E a gente acha que esse é o futuro das plataformas. Eu falo muito dessa era pós-plataforma, que é
Imagina, se o supermercado lá, a farmácia, o lojista lá do shopping center aprendia com uma frequência de captura de dados tão pequena, mas ele sabia que o consumidor do bairro tal consome mais papel higiênico, então eu vou fazer uma marca própria de papel higiênico. Imagina esses grandes marketplaces, essas redes sociais, que tem o hábito do consumidor na sua granularidade. Então, assim, ele sabe onde ele passeia, ele sabe o que o filho gosta, ele sabe que hora que posta tal coisa, que influenciador ele curte ou não. Então, a riqueza de dados hoje existente em plataformas como o Amazon e todas essas que vieram pós-Amazon é muito mais rica para criar os seus próprios produtos. Por isso, a grande ameaça / entendimento que a gente tem que ter sobre essa relação indústria-canal, porque as plataformas elas vieram para quebrar esse modelo. E quando você fala, a gente fala da velocidade, da compreensão, do entendimento do cliente, a gente também olha para uma perspectiva de que o cliente ele passa a ter um tipo de atendimento em alguma plataforma que talvez nem seja concorrente ao varejo, por exemplo, no táxi, no Uber, né? O cliente ele passa a ter uma experiência que é muito ágil e muito aprimorada, né? Ele sabe exatamente o que vai acontecer no tempo correto. E quando você está lá no táxi, se demorou 3, 4 minutos para vir, você cancela porque você quer o de 2. Essa mesma experiência, essa expectativa de atendimento, ele transporta isso também para o varejo? Eu acho que você matou a charada. Eu acho que o que a gente vive hoje é uma transformação da ordem. Eu falo muito isso, que a ordem mudou. O cliente não vem mais até mim como ele vinha antes. Antigamente o varejo escolhe um bom ponto. Antigamente o mantra do varejo era assim, o varejo tem 3 segredos, localização, localização e localização. Escolha um bom ponto, abra a sua loja, ou escolha um bom posicionamento no e-commerce, escolha alguma coisa assim, e espere alguém vir. Então o varejo sempre foi muito passivo, né? Ele nunca conseguia ao cliente. E agora que o cliente não vem mais, porque o cliente não passa mais só na porta da minha loja, ele tem o celular na mão, a loja virou outra coisa. O Uber virou loja, o carro virou loja, o apartamento virou loja, todas as plataformas de streaming viraram loja. Então essa hiperconectividade / pluralidade de canais deixou o varejo vulnerável. Cara, tá muito claro essa necessidade de reinvenção, vamos chamar assim, do varejo. Agora, quando a gente fala de futuros do varejo, para trazer um pouco da pegada aqui do nosso programa. O Vinícius, né, como a gente ouviu aqui ele falar agora há pouco, mostra que o futuro do mundo talvez vai passar pelo que a China está vivendo lá, em carro elétrico, inteligência artificial, em meios de pagamento, e provavelmente vai passar também pela China no que diz respeito a varejo. Live commerce, super apps, as redes sociais virando varejo, tudo isso que você já comentou também. Agora, quando a gente olha para o modelo de conexão, assim, cara, será que de fato os grandes players de varejo no mundo hoje serão super apps? Será que os grandes players serão esses que estão se desenhando aí? Mercado Livre na América Latina, Amazon nos Estados Unidos, 3 ou 4 lá na Ásia. Ou será que a gente vai ver uma dispersão, uma consolidação ainda maior? Vai ter um único vencedor? Quais são os futuros possíveis, na tua visão, para o mercado de varejo? Bom, eu acho que quer visitar o futuro do varejo, vá à China. Não tem jeito, né? Eu voltei recentemente de lá, por isso que lá foi cunhado há 6 anos atrás, 7 anos atrás, o termo New Retail. Vem aqui entender o que é esse novo varejo. A gente do Ocidente às vezes olha e não entende muito, até que o dia você vai lá e fala, agora eu entendi porque que esses caras pensam de forma muito diferente. Então já existe um futuro ali. E o que esse futuro se desenha? Você fala, mas nem tudo que se aplica no Oriente se aplica aqui, a gente tem hábitos diferentes e tal. Mas eu acho que tem grandes insights e sinais importantes. Toda vez que a gente fala de estratégia, a gente gosta muito de falar disso aqui, né, Júnior? Você tem aquele pêndulo de hora consolida, hora nicha, né? Então o mercado ele tende sempre a consolidar os grandes grupos que compram todas as marcas e agora é um dono de toda a rede de restaurantes que existe no Brasil. Aí, de repente, começam a nascer restaurantes de nicho, e as pessoas falam assim, não, eu não quero mais consumir desse bloco, eu quero ir lá e me especializar no nicho. Entender esse movimento é crucial. O varejo brasileiro é extremamente fragmentado, então ainda existe muita oportunidade de consolidação. Como a gente vê, por exemplo, grandes conglomerados europeus e americanos, onde tudo se concentra na mão de one-stop shop, que a gente fala, né? Vem aqui num único lugar e resolve a sua vida. Eu vim desse mundo de shopping center, a gente sempre creu nisso. As pessoas, o que mais dói na pessoa hoje é perder tempo. A gente fala, o luxo cada vez mais é tempo. Então as pessoas pagam mais caro para morar perto do trabalho por causa de tempo. As pessoas pagam mais caro numa escola perto de casa por conta de tempo. As pessoas pagam mais caro num estacionamento em algum lugar porque resolve mais rápido o seu tempo. Então, luxo é um atributo de tempo. Então, para mim, o varejo, e aí tem tudo a ver com o fast retail, todo mundo que traz uma solução que no fim do dia
me dá mais tempo para mim e menos tempo para resolver essa burocracia de comprar um produto, isso vai ter valor. Então, tirar o atrito, né? Tem um termo que chama no friction, né? Ou seja, tirar a fricção total do varejo é o futuro do varejo. Se ele é super app, provavelmente esse é um grande ponto de tirar a fricção. O único aplicativo. Hoje no Brasil a gente ainda tem uma primeira página do nosso celular que tem mais ou menos ali uns 20 aplicativos. Você vai para o mercado chinês, são 3 aplicativos, resolve tudo e acabou. E provavelmente você usa só um. Então, isso é economizar tempo? Provavelmente é. Cadastro único. Então, a gente vai para um caminho de varejo onde não faz mais sentido para qualquer lugar que eu entro ter que digitar meu CPF, meu login, minha senha. Como que eu tenho algo único? Outro caminho é o que a gente chamava de plataforma de streaming / redes sociais se transformarem de fato do one-stop shop, que hoje não são. Então, hoje você entra num streaming, seja Amazon, Netflix e tal, você não consegue fazer outra coisa a não ser assistir um filme. Quando você entra numa rede social, você ainda para comprar é destinado a uma outra página. Ou seja, a gente ainda tem essa fricção do tempo todo está sendo reendereçado para um novo ambiente. Eu acho que a consolidação disso também mora o futuro. Então, passa por uma... E é interessante falar isso, porque parece que é um assunto meio velho, mas o varejo brasileiro ainda não passou por a transformação digital que deveria. Então, primeiro a gente tem que cumprir essa etapa para depois a gente acessar um cliente que quer tudo no mais conveniente possível. Muito bem, Fábio. Poxa, muito legal essa visão sobre esse fast retail, passando por um pouco desse varejo tradicional, que também precisa se reinventar, precisa ser mais ágil, precisa ser mais tecnológico, precisa ser mais digital, precisa ser mais IA, né? Precisa ser mais inteligência artificial. Muito obrigado pela tua visão, pela tua participação aqui hoje. Obrigado. Vou roubar uma frase sua que você fala, o futuro é plural, para o varejo também ele é muito plural. Valeu. Muito bem, ótimo. Muito obrigado, Fábio. Chegamos ao fim deste episódio do Futuro. Espero que você tenha gostado do que você viu até aqui. Lembre-se sempre de me seguir aqui nas redes sociais para ficar antenado sobre tudo que acontece entre este episódio e o próximo. E nos vemos logo mais em mais um episódio aqui na BMC News. Valeu!